Meus irmãos, bom final de tarde a todos, ou bom início de noite a todos. Nós hoje estaremos meditando no Salmo de número 42. Eu vou dividir a exposição do Salmo 42 em duas partes. Então hoje eu farei a exposição da primeira parte até o verso 5. E na semana que vem eu farei a exposição a partir do verso 6 até o 11. Então eu creio ser muito propício e aproveitarmos, explorarmos bem o Salmo 42 no contexto em que nós estamos passando, vivendo, porque ele está diretamente relacionado com a questão do culto solene. Eu gostaria de tratar então do Salmo 42 um pouco mais, me dedicar um pouco mais à exposição desse texto e à meditação dele, aquilo que o Senhor vai falar conosco. Então, se organize agora para que você possa, junto com a sua família, juntos agora meditarmos na palavra do Senhor, temos a nossa reunião de oração todos juntos e assim podemos ouvir a voz do Senhor neste momento. Salmo de número 42, acompanha a leitura, diz assim: Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os seguia, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, o fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Assim diz a palavra do Senhor. Primeiro ponto que eu gostaria aqui, meus irmãos, é analisar algumas informações que são importantes sobre este salmo. O Salmo 42 é o início aqui do segundo livro do Saltério, de todos os 150 salmos. Vocês devem se lembrar que do Salmo 1 até o Salmo 41 nós temos o primeiro livro. Basicamente, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 coletâneas, ou 5 livros. Nós já encerramos quarta-feira passada o primeiro livro, primeira coletânea, que foi até o Salmo 41. Então hoje nós iniciamos o Salmo 42 do primeiro livro. O Salmo 42, então, ele dá início aqui ao segundo livro desse saltério, que vai até o Salmo de número 72. Assim como o primeiro livro, estes salmos aqui, desse segundo livro, eles se concentram na sua grande maioria em orações e hinos que foram compostos pelo rei Davi. Mas aqui também nós registramos outros autores, como por exemplo, você vai ter salmos aqui dos filhos de Coré, ou Corá. Nós vamos ter também outros autores que são anônimos. Nós vamos encontrar aqui também um salmo de Salomão, que é o Salmo 50. E nós vamos encontrar também alguns poucos salmos que também pertencem a Asaf. Por isso que os estudiosos eles entendem que o primeiro livro, como também o segundo livro, esses duas grandes coletâneas que vai até o Salmo 72, eles compreendem então o que a gente chama de os Salmos de Davi. Por exemplo, quando você vai para o Salmo
72, o verso 20, e nós sabemos dessa informação porque na hora de organizar, ou no momento em que foi organizado e estruturado o cânon dos livros do Antigo Testamento, e mais precisamente a organização aqui do cânon dos Salmos, nós temos aqui no Salmo 72, didaticamente nos dizendo lá no último verso o seguinte: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Apesar de nós termos então outros autores que compõem este segundo livro, mas ainda assim todas estas palavras, de uma forma litúrgica e também literária, elas são atribuídas ao rei Davi. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que toda essa coletânea desses 72 primeiros salmos do Saltério, eles pertencem ao rei Davi. Agora, outro ponto importante é que o Salmo 43, ele é a continuidade do Salmo 42. Eu não quero aqui entrar em detalhes sobre esse ponto, não cabe eu fazer isso aqui agora, mas um dos motivos que a gente pode considerar como sendo possível constatar que o Salmo 43, ele é parte do Salmo 42, como se fosse então uma única oração, é porque o primeiro detalhe que nós verificamos é que no Salmo 43 nós não temos um título próprio. Por exemplo, esses títulos em itálicos, eu já disse isso a vocês, esses títulos em itálicos, eles identificam dentro do próprio texto antigo, não foi algo que foi acrescentado, mas dentro do próprio texto antigo, original, foi colocado esses títulos exatamente identificando os salmos, que a grande maioria dos salmos, vamos dizer quase todos os salmos, vão ter essas titulações, essas identificações introdutórias. O Salmo 43 não tem. Então é possível, ou é quase certo, se assim a gente pode dizer, que o Salmo 43 ele completa uma única oração junto com o Salmo 42. E ainda nós devemos considerar um outro ponto, em que o fato de que o Salmo 42 e 43 eles formam uma única oração é por causa do estribilito que é usado, ou no caso do coro. A parte principal, tanto do Salmo 42 como do Salmo 43, é a expressão, é aquela pergunta do clamor de Davi aqui, dizendo: por que está abatido, ó minha alma? Você verifica, por exemplo, no Salmo 42 isso, lá no verso 5 e verso 11, e no Salmo 43 você vai observar isso também lá no verso 5. Então por isso que nós entendemos, e eu vou também considerar dessa forma, os Salmos 42 e 43, eles compilam uma única oração, um único poema. Agora, quando a gente vai para o título aqui do Salmo 42, ele foi escrito, a gente pode perceber que, em primeiro lugar, apesar de não estar dizendo isso aí, mas eu entendo que ele foi escrito pelo rei Davi. E ele foi designado enquanto uma poesia aos filhos de Coré, ou Corá, né, para que fosse cantado nos cultos solenes de Israel. Deixe-me rapidamente, ou brevemente aqui, me atentar um pouco sobre quem são aqui os filhos de Corá, ou Coré, tá? Estes filhos de Corá, eles são aqui descendentes daquele Corá que era levita, que se rebelou contra Moisés, né? Contra Moisés e também contra Arão. Nós vamos ver lá em Números capítulo 16, do verso 1 até o 40, que Coré e toda a sua família foi tragado pela terra, a terra abre-se uma fenda na terra, e Deus vem e traga toda a família de Coré ou de Corá, porque eles haviam se rebelado contra Moisés e Arão. Mas é interessante ver porque Deus ele teve misericórdia de um dos filhos de Coré. E esse um desses filhos de Coré, um desses parentes, eles então deram continuidade a essa linhagem entre os levitas. Então, esses coraitas, eles também são mencionados lá no livro de 2 Crônicas, quando nos deixa claro que Davi atribuiu tanto ao clã dos coraitas, como também ao clã da família de Asaf, que assumissem a responsabilidade por coordenar, conduzir o culto, como também a música sacra do canto congregacional entre o povo de Israel. Então, Davi, apesar de ter sido aqui o escritor dessas palavras, ele conduziu estas palavras para serem também compiladas como um hino. Então, o Salmo 42, ele é, na verdade, um hino aqui a ser cantado. Agora, qual é a ocasião e o esboço do Salmo 42? Este salmo
ele se encaixa muito bem aqui na nossa atual situação. Assim como nós estamos hoje, nesse atual momento, privados de muitas coisas, de muitas bênçãos, em especial, nós estamos privados da comunhão solene com o Senhor, da mesma forma Deus havia também privado Davi de ter comunhão com o Senhor no culto solene. Veja, meus irmãos, Deus nos privou de muitas coisas nesses últimos dias, e de todas elas, eu fico imaginando do que mais nós sentimos falta, de tantas coisas que Deus tem nos privado. Seria uma grande bênção se também nós tivéssemos a mesma postura que Davi aqui no Salmo 42. Seria uma grande bênção a nós se também nos desesperássemos como Davi se desesperou aqui pelas coisas do Senhor. E eu imagino que muitos de nós cristãos estamos como aqui os salmistas, sedentos. Mas infelizmente também há tantos outros membros de igreja ou até cristãos que eles não estão sentindo sede da presença e da comunhão do Senhor. Muitos estão acomodados, estão se sentindo confortáveis nas suas casas, com muitas opções de entretenimento, inclusive de distrações. Eles não se contentam, eles não buscam mais se alegrar e desejar a presença do Senhor solenemente, no ajuntamento solene, mas eles estão simplesmente se contentando apenas com sermões online. Para elas, a igreja poderia, então, a partir de agora, se reunir apenas pela internet. E não mais ter aquele momento presencial do dia do Senhor. O Salmo 42 aqui, ele foi escrito em um contexto onde Davi ele já estava há algum tempo fugindo do seu filho Absalão. Esta história, obviamente, vocês já estão, podemos assim dizer, careca de saber, mas é bom lembrar alguns pontos que nos ajudam a entender aqui o contexto desse clamor aqui de Davi. Porque Davi, ele foi escoaçado, ele foi expulso, ele foi enxotado da sua casa, do seu palácio, da sua cidade. Ele foi retirado do seu trono pelo seu próprio filho. Ele teve de sair às pressas com a sua família, escoltado pelos seus 600 soldados ou homens que eram conhecidos como os valentes de Davi. Você pode verificar isso depois, lendo lá 2 Samuel capítulo 15, os versos 16 e também o verso 18. Davi, inclusive, ele teve de fugir para o deserto. Depois leia também 2 Samuel 15, lá os versos 23, verso 23, também o capítulo 16, o verso 2. Davi ele teve de ficar acampando, mudando de uma cidade para outra, de uma vila para outra, de um lugar para outro, porque exatamente ele não tinha sossego, ele toda hora estava sendo perseguido. E eu imagino que a todo momento ele era surpreendido, inclusive, como muito bem visualizado no Salmo 4 e no Salmo 5, que provavelmente no meio da noite ou pela madrugada, quantas vezes ele teve que se levantar às pressas do acampamento e teve que fugir para outro esconderijo. Talvez, meus irmãos, ele ficasse privado de um sono tranquilo por muitas noites, estivesse em constante tensão, estresse, e inclusive a desconfiança. É possível que ele tivesse tido desconfiança com algumas pessoas que lhe cercavam e lhe serviam. Então, diante de tudo isso, imagine de quantas coisas o salmista aqui ele estava privado. Mas é interessante ver que no Salmo 2 ele não reclama de nenhuma destas coisas. Mas ele reclama ao Senhor que ele está sentindo falta de estar na presença solene do Senhor. Ele está sentindo falta de estar no culto solene. Deixe-me aqui, antes de nós entrarmos na própria exposição do Salmo 42, explicar aqui, podemos assim dizer, o esboço desse salmo. Como é que ele está estruturado aqui. Primeiro vamos ao esboço proposto no próprio estilo literário desse salmo. Tá? E aqui eu vou incluir também os versos 6 a 11. A estrutura total do Salmo 42 ela vai envolver 4 partes. Por que eu estou dizendo 4 partes? Porque 2 partes se repetem aqui. Então, você tem na verdade aqui um hino. Como é que a gente comumente divide um hino? Por estrofes e coro. Então você tem aqui 2 estrofes e você tem o coro.
Por exemplo, dos versos 1 a 4, você tem a primeira estrofe. Vamos dar um nome para essa primeira estrofe, então. Vamos denominá-la aqui de saudade de Deus. O ponto aqui desses versos 1 a 4 é: ele sente saudade de Deus. É a estrofe da saudade. E aí o verso 5 até o verso 6a, nós temos o coro. Quando você vai para a segunda estrofe, nós vamos denominá-la aqui então de o clamor por retorno à comunhão com Deus, que vai da parte B do verso 6 até o verso 10. E termina o hino cantando então, mais uma vez, o coro. Por que eu estou dizendo que o verso 5, 6 e 11 é aqui o coro? Olha como eles usam as mesmas palavras. Verso 5. Por que está abatida a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A mesma coisa é dita no verso 11. Por que está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, entre a primeira e a segunda estrofe, os versos 5 e os versos 11, nós temos o coro. Agora, o esboço que nós vamos usar aqui para aplicação, as aplicações do Salmo 42, eu vou dividir também em 4 partes, só que, aliás, vão ser divididas aqui em muito mais partes, porque hoje eu só vou até o verso 5. Então, do verso 1 ao verso 5, eu vou considerar 4 pontos aqui. O primeiro ponto, então eu vou dividir por verso. O verso 1 nós temos o primeiro ponto. Ele vai expressar aqui a necessidade da comunhão com Deus. No verso 2, ele vai expressar o amor e o apreço que ele tem pela comunhão com Deus. No verso 3, ele vai expressar o anseio e a busca pela comunhão com Deus. E por fim, no verso, os 4 e 5, ele vai expressar a lembrança da comunhão que ele tem com Deus. E por fim, no verso 5, ele vai expressar a esperança de voltar à comunhão com Deus. Agora vejam, voltemos à pergunta que eu havia colocado lá no início, quanto à parte que envolve o contexto aqui do Salmo 42. Do que Davi sentia mais falta? Veja, ele foi privado de uma série de coisas quando estava sendo perseguido por seu filho Absalão. Agora veja, do que ele está sentindo falta aqui? Ele não sentiu falta do seu palácio, ele não sentiu falta da sua cidade, ele não sentiu tanta falta assim do seu trono, ele não sentiu tanta falta do conforto e segurança da sua casa como de um sono tranquilo, mas ele sentia muita falta de estar na casa do Senhor. Davi ele foi excluído do culto público. E aqui ele está desesperado para que esta comunhão seja restaurada o quanto antes. É como se ele dissesse: eu não posso ficar longe da casa do Senhor, porque é ali que Ele me alimenta, é ali que Ele me dá descanso. E aí, em consequência disso, veja que Davi ele vai escrever, ou descrever o seu desespero e essa necessidade. Olha, observe, por exemplo, o verso 1. Quando no verso 1 ele se compara com um cervo, um animal silvestre. Um animal silvestre que tem sua elegância, beleza, mas ao mesmo tempo é um animal frágil, um animal sensível. Cervos, por exemplo, eles não são iguais a camelos, que suportam o calor do deserto por semanas sem beber água. E a sensibilidade aqui, a fragilidade da corça, está exatamente no fato de que este animal ele precisa se manter sempre próximo de lugares que têm rios ou lagos. Ele sempre precisa de água. Quanto mais tempo ele fica sem beber água, mais ele está exposto ao risco de morrer. Então, quanto mais sede ele tem, mais ele corre, mais ele berra desesperadamente por água. Davi está comparando aqui a sua comunhão com Deus no culto público com a água. Porque uma coisa é você ter fome e outra é você ter sede. A fome você consegue mascarar até certo tempo, você consegue enganá-la. Mas a sede é uma necessidade iminente, urgente. E inclusive, como bem disse o pregador Charles Spurgeon, a água é uma necessidade absoluta. Ou você bebe ou você morre. Em outras palavras aqui, o salmista está dizendo que a comunhão com Deus é mais do que importante para ele. É uma necessidade perpétua, uma necessidade constante. Ou ele está na presença de Deus,
ou então a sua alma morre. Se no verso 1 aqui, então, o salmista ele mostra a necessidade da comunhão com Deus, quando você vai para o verso 2, ele mostra agora o amor, o apreço, a consideração que ele tem pela comunhão solene com o Senhor. Ou seja, se você realmente é crente, então não tem como ficar alheio, inerte, desinteressado, indiferente com as ordenanças e os meios de graça que nos dão o privilégio de estar na presença de Deus. Como é que um crente diz amar a Deus, mas ele não se importa com o culto que ele deve prestar a Deus? Sendo que o culto é a maior expressão de devoção e amor e apreço que ele tem por Deus. Então a pergunta do salmista aqui demonstra que ele aqui no seu afastamento da casa do Senhor, esse afastamento não é voluntário. Mas ele foi forçado a não estar mais na presença do Senhor. A ideia aqui é que ele foi expulso da casa do Senhor. E veja que ele está fascinado, atraído pela face de Deus. E obviamente aqui, deixa eu explicar uma coisa interessante e importante. Obviamente aqui ele não pode ver a face de Deus literalmente. Mas veja que ele deseja contemplar a Deus. Ele deseja experimentar e contemplar a glória de Deus por meio das ordenanças culticas, que no contexto da antiga aliança, eles representam a pessoa e obra de Cristo. É até oportuno lembrar que como que nós contemplamos a face de Deus, a glória de Deus na nossa comunhão com Ele? Quando nós estamos no culto solene, no ajuntamento solene, e em todas as ordenanças, todas aquelas ordenanças, nós contemplamos no gozo e na alegria da pregação da palavra, nos salmos e hinos, no momento da leitura das Escrituras, em todos os elementos de culto, nós contemplamos a glória de Deus por meio de Cristo. É Cristo que revela a nós a contemplação da glória do Senhor. Ele que é o único mediador, e é Ele que nos coloca diante do Pai, e podemos experimentar a meditação e a contemplação da glória de Deus. Então veja que há um aspecto pactual aqui nessas palavras do salmista. Eu imagino que a tradução mais próxima que encontramos aqui das palavras do verso 2 é como se ele dissesse: como o Senhor me verá? Porque a pergunta dele poeticamente, aqui no verso 2, é a seguinte, parte B do verso 2. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Preste atenção na forma como o texto está colocado. Quando irei, ou seja, no lugar onde haverá o culto, e me verei perante a face de Deus. A ideia da contemplação da face de Deus seria a ideia de que não ele verá a face literalmente de Deus, mas de que ele terá a contemplação da glória de Deus no fato de que ele estará ali no lugar onde Deus será invocado, junto com todo o povo, e Deus o verá ali naquele lugar. Então a pergunta ela estaria colocada da seguinte forma: o Senhor não quer mais me ver na sua face? Quando é que Ele voltará a ter prazer de me ver na sua presença solenemente? E aqui, como eu disse antes, meus irmãos, a sensação do coração do salmista aqui é de abandono, é de ter sido excluído, ou a sensação, preste atenção no que eu estou dizendo, é a sensação de ter sido excomungado, proibido de entrar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Veja o significado do culto solene aqui. Veja a preciosidade que é a comunhão com Deus no ajuntamento solene. Porque aqui, veja, Davi, ele coloca essa pergunta suplicando ao Senhor, dizendo e pedindo ao Senhor que ele não tire esse prazer, que não tire o deleite de usufruir da presença dele. E se de alguma forma Davi teria quebrado a aliança com Deus, que por sua misericórdia e graça o Senhor restaurasse, renovasse essa aliança com ele. E aqui nós precisamos lembrar que os salmos eles trabalham muito com as emoções. É claro que o ponto central no conteúdo dos salmos não são os sentimentos, mas obviamente é a revelação aqui da palavra de Deus. Mas aqui, meus irmãos, para entender o que se passa no coração e no significado das palavras aqui do salmista, e onde ele quer chegar, é preciso levarmos em conta a forma como ele se expressa aqui. E as emoções, veja, os salmos são carregados de emoção e de sentimento.
E eu estou dizendo isso porque pode dar a impressão que a ideia aqui é que a aliança do Senhor foi anulada, foi revogada. E não é isso que está sendo dito aqui. Não é essa ideia que está transparecendo aqui. Mas a ideia é que o salmista toma as dores de Deus. Ele ama tanto o nome do Senhor. Ele tem deleite e prazer no nome do Senhor, que ele está, em outras palavras, dizendo: Senhor, onde tu estás? Senhor, quando o Senhor virá me socorrer? Quando o Senhor voltará a me colocar de volta na segurança, no conforto da tua casa? Essa oração que está expressando, na verdade, confiança na imutabilidade, soberania e a graça de Deus para com o salmista. É isso que estava aqui movendo o coração do salmista de clamar ao Senhor e ousadamente dizer estas palavras. Ele está sentindo falta da comunhão com Deus. E é como se ele estivesse excluído desse privilégio. Quando a gente vai aqui para o verso 3, observe o verso 3. O verso 3, Davi expressa agora o anseio pela comunhão com Deus no culto solene. E no início do verso 3, ele diz que ele tem orado todos os dias em pranto, lágrimas aqui. Lágrimas aqui significa luto. É um choro fúnebre, como se ele tivesse perdido a pessoa que ele mais amava. Como se ele tivesse perdido a companhia da pessoa que ele tanto tem apreço. O seu pranto aqui envolvia o fato de que os seus inimigos estavam blasfemando contra o Senhor. Estavam aqui desafiando Davi ao dizer a ele: o teu Deus, onde está? Ou seja, cadê o seu Deus? Ele não virá te socorrer? E isto aqui, meus irmãos, provavelmente foi a gota d'água para ele. Porque, como eu disse antes, ele toma as dores do seu Deus. Ele ama tanto o nome do Senhor que ele sofre, pranteia por fazerem chacota com o nome santo de Deus. Nós aprendemos aqui que o verdadeiro crente, ele não admite que o nome de Deus seja insultado em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não foi aqui um instante de blasfêmia, mas os seus inimigos estavam denigrindo a fidelidade de Deus para com seu servo constantemente. É interessante verificar que os ímpios, eles sabem que o nosso ponto mais frágil, o nosso ponto mais sensível é quanto à nossa confiança e segurança no Senhor. Eles sabem que a nossa estabilidade espiritual depende da necessidade de confiarmos na graça do Senhor. E é por isso que Satanás, a todo momento, ele tenta minar esta confiança que deve ser depositada em Deus. E como é que eles fazem isso? Eles fazem escárnio da fidelidade de Deus a nós. Perceba mais um ponto importante sobre o que vem a ser aqui o culto solene. A necessidade do culto solene como uma bênção que Deus nos dá. Porque no culto solene é quando nós nos reunimos e congregamos juntos na presença do Senhor, para que ali naquele momento constantemente sejamos fortalecidos nesta confiança e segurança da fidelidade de Deus para conosco. Quando nós somos privados disso, está ameaçado no nosso coração esta segurança e confiança nessa fidelidade do Senhor. Você percebe então aqui de novo a importância do culto solene para nós e o quanto que ele é necessário para nós? Porque os nossos inimigos, eles se levantam contra nós, denigrindo a imagem de Deus, como se eles estivessem acusando Deus de que Deus ele não é fiel. Olha aí o seu Deus onde está agora, que não permite nem mesmo que você esteja na presença dele. Eles tentam minar dúvidas no nosso coração quanto à fidelidade do Senhor. Vá para o verso 4. O verso 4, Davi faz aqui uma demonstração do seu amor pelas ordenanças do culto solene. Quando agora Davi ele vai estar saudoso, ele traz à mente algumas lembranças. E as suas lembranças ela tem alimentado o seu amor pelo culto a Deus. Saudade aqui é uma palavra que não existe na língua hebraica. Pode-se dizer até que em certa medida praticamente não existe em quase nenhum outro idioma no mundo. Parece que a palavra saudade é uma palavra quase que exclusiva da língua portuguesa. Mas para que a gente entenda e como a gente sabe muito bem o que significa isto, Davi ele então está expressando
saudades. Ele está com saudade, dizendo quanto ele ama estar na presença do Senhor. E expressar saudade é exatamente isso. Expressar saudade é dizer o quanto você ama aquilo que você foi privado. Veja o que ele mais estimava e o que ele mais amava. Quando ele vai dizer, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Perceba que estas palavras são de saudosismo, de uma saudade profunda e legítima. Saudade aqui é um sentimento, em certa medida, contraditório, porque ao mesmo tempo que alivia a dor da privação de algo que tanto amamos, mas ao mesmo tempo vai sugando as nossas energias e vai nos provocando mais sofrimento à medida que a dor do nosso coração aumenta pela falta da companhia de quem tanto amamos. Isso é o que significa luto. Não está, então, meus irmãos, no culto solene. Ser privado do culto solene a sensação é de estar longe da presença do Senhor. É como se ele tivesse se afastado de nós. A saudade aqui é uma expressão de dor e de luto, e não é sem razão que não estarmos junto no culto público é pior que a morte, ou comparado à morte. É a ideia de separação, e é uma separação dolorosa, é uma separação que nos traz uma aflição incontável. Todo genuíno crente, quando ele está privado do culto solene, ele vai sentir essa dor e esse luto. Não tem como você dizer que você é crente se você não sente falta do culto solene. Se você não sente falta de estar reunido em comunhão com seus irmãos em nome de Cristo. Se você não sente falta disto, algo está muito errado com você. Outras coisas estão suprindo o prazer do seu coração, que não é o deleite da presença de Deus. E isso é grave, isso é algo muito sério. E pode ser que evidencie que você não é um verdadeiro crente. Observe que ele aqui, cada vez mais que a saudade o leva a sua memória a lembrar dos momentos de gozo e alegria, quando todo o povo estava junto, indo para Jerusalém e para subir até o monte do Senhor, para o culto solene, isso também ao mesmo tempo vai trazendo a ele, vai aumentando no seu coração ainda mais a aflição, o abatimento e a perturbação da sua alma, como ele vai dizer aqui nos próximos versos. E veja que aqui, quando ele está expressando a saudade e aqui a sua dor e o seu luto, quando ele está lembrando dos seus irmãos, quando eles todos iam para a adoração ao Senhor, jubilando, festejando, dando gritos de alegria. E aqui se o ajuntamento solene, meus irmãos, é de alegria, então não há outra coisa a concluirmos senão que a ausência do culto solene é motivo de profunda tristeza e desespero. Meus irmãos, por que o ajuntamento solene, então, é motivo de regozijo e festa para o salmista? Primeiro, para respondermos essa pergunta, vamos definir rapidamente o que significa ajuntamento solene aqui. É a reunião de... Veja, não é uma reunião qualquer, mas é uma reunião singular, distinta de qualquer outra forma de reunião. Mas é a reunião, é a junção, o ajuntamento de todos os eleitos, de todos os crentes na terra, para a adoração pública e solene ao Senhor. E não há momento mais alegre e festivo do que esse na vida de um crente. Quando todos os dias da semana vão se passando, e o dia mais importante para ele, o dia que dá significado e sentido para a vida dele, é o dia do Senhor, que é o domingo, para que todos estejam juntos em adoração ao Senhor. Esse é o motivo da busca e alegria e felicidade de um crente. Não deve ser em outras coisas, senão no ajuntamento solene, para o gozo, o desfrutar da alegria, que ela é indivisível, ela não pode ser comparada às alegrias que as coisas do mundo podem nos dar. Agora vejam, qual é o significado dessa reunião e desse ajuntamento solene? Veja, meus irmãos, se Deus nos criou para desfrutar da plena alegria e felicidade nele, na adoração, imagine todas estas formas de expressões de alegria contrastado com essa alegria do crente quando ele está na presença do Senhor. Porque aqui é interessante ver que
toda esta alegria de cada crente, ela é somada e multiplicada quando todos os crentes se reúnem para expressar este gozo, esta felicidade juntos no dia do Senhor. Se já é, para sermos mais práticos aqui, se já é prazeroso um crente orar em secreto no seu quarto individualmente, agora imagine quando todos os santos se reúnem no templo, no lugar para adoração ao Senhor, e lá todos juntos eles oram ao Senhor. Veja o significado e o peso disso. Se já é prazeroso estarmos sozinhos na nossa casa, cantando os salmos, os hinos, quando estamos sós com Deus ou com a nossa família no culto doméstico, meus irmãos, imagine a força desta alegria quando todos os crentes e famílias se reúnem para cantar em uma só voz. Tente medir a força disto. Força maior não há quando Satanás não suporta o silêncio reverente, o silêncio devocional, o silêncio da qual todos estão em sujeição à palavra de Deus. Quando todo o povo de Deus, eles estão juntos e ali eles ouvem a pregação da palavra do Senhor. Ali eles estão em silêncio quando a voz do Senhor troveja com poder na pregação das Escrituras. E esta aqui foi uma reflexão dolorosa para o salmista quando ele rememora os dias em que todos eles podiam expressar tamanha alegria no momento em que eles iam cultuar o Senhor. Isso então nos responde à pergunta que eu acabo de colocar. Por que é importante e necessário o ajuntamento solene? O ajuntamento solene, meus irmãos, é a junção de toda a multidão dos crentes para que todos juntos eles ajudem um ao outro a despertar a alegria e o prazer de estarem na presença do Senhor. É uma ajuda de um ao outro, quando todos estão juntos e um desperta no outro a sujeição prazerosa no momento solene em que a palavra de Deus é ministrada por meio daqueles elementos. E a gratidão pelas misericórdias de Deus são ali mais ainda intensificada no coração de todos os crentes. Isto nos indica muito bem o que significa a resposta da pergunta número 1 do Catecismo Maior, quando vai nos dizer que o fim principal do homem, ou seja, o homem não foi criado com um único objetivo, senão glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nos dirigimos agora ao verso 5, o verso 5, o salmista expressa essa esperança da volta de ter comunhão no ajuntamento solene. Ele se dirige aqui ao Senhor e a sua alma fala com ele mesmo. É como se ele estivesse falando com ele mesmo, no sentido de que estivesse duas pessoas ali. É como se o próprio Davi está falando com a sua própria consciência. Eu creio que teologicamente a ideia aqui é que o próprio Espírito Santo está orientando, instruindo e testemunhando no coração de Davi a perseverança dos santos. Ele faz uma meditação e ele exorta a sua consciência a esperar pelo retorno ao prazer do ajuntamento solene. Esse é o momento em que nós estamos agora, quando estamos privados do ajuntamento solene. Esta semana nós tentamos voltar. Nós nos reunimos como mesa administrativa, obviamente online, virtualmente, para tentar e conversarmos e vermos a possibilidade, meus irmãos, ainda não, Deus não quer que venhamos nos reunir, mesmo que dentro das restrições que são possíveis e determinadas pelo decreto do governo do Estado. Isso não é possível, ou seja, Deus ainda está nos impedindo de nos reunirmos solenemente. E nós estamos como um salmista no verso 5. Aguardemos no Senhor, a nossa alma está abatida, está perturbada, eu espero que a sua esteja, mas nós precisamos, diante desta agitação do coração e profunda tristeza, desta privação, nós precisamos buscar no Senhor conforto, consolo, para que haja esperança de que Ele vai nos levar de volta. É uma disciplina, e disciplina tem um tempo a cumprir. Toda disciplina ela vai produzir o seu efeito de restauração, de correção, de arrependimento dos nossos pecados, para que voltemos de novo à presença do Senhor.
E a ideia aqui é que Davi, ele reprova a si mesmo de manter no seu coração essa tristeza, essa depressão de alma. É como se o Senhor estivesse dizendo a ele: pare de dar ouvido aos que os ímpios falam. Eu diria que nos nossos dias, no contexto que nós estamos, especialmente nessas últimas semanas, até por causa da crise política no país, talvez o Senhor nos dissesse: pare de olhar para o Facebook e ver as notícias e criar expectativas em homens para tentar ver se você ouve uma notícia boa. É mais ou menos isso. Pare de dar ouvidos ao mundo e o que eles estão dizendo. E se concentre no que o Senhor está nos convocando agora a alimentar a esperança, concentrarmos os nossos esforços a voltar o quanto antes à presença do Senhor. A tristeza, meus irmãos, esse tipo de tristeza que o salmista está mostrando, ela é lícita. Ela é legítima da nossa parte. Mas, meus irmãos, nós não podemos alimentar na nossa alma essa tristeza. Não podemos permitir que ela perdure constantemente no nosso coração, porque ela chega um momento em que ela não vai nutrir em nós a força na alegria que vem do Senhor. Como inclusive isso se aplica muito ao contexto de Neemias. É um texto que vocês já sabem, que eu tenho algumas vezes aplicado. Esse é um dos meus textos preferidos quando se trata do dia do Senhor, e como que Deus restaurou o povo de Israel naquele momento, lá em Neemias capítulo 8. Então eu vou pedir que você, junto comigo, acompanhe a leitura e olhe o que nos é dito em Esdras capítulo 8, a partir do verso de número 4. Olha o que nos diz aqui no verso 4. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanã, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Você percebe o apreço e a disposição que vem à tona, que Deus move o coração do povo? De que fazia 80 anos que aquele povo não sabia mais o que era a lei de Deus, porque ninguém mais abria o livro da lei para ler para eles, expor as escrituras. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Se tem uma coisa que Satanás não gosta de ouvir, é isto: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Por que ele está dizendo isso? Porque quando o povo de Israel estava ouvindo, o momento em que eles estavam ouvindo a exposição das Escrituras, meus irmãos, fazia tanto tempo que eles não sabiam o que era o prazer de ouvir a voz do Senhor. Fazia tanto tempo que eles estavam abandonados, na sensação de abandono por causa do exílio. E eles tinham retornado do exílio aqui para a reconstrução de Jerusalém. E aí, quando eles começam a ouvir a voz de novo do Senhor pela exposição das Escrituras, diz que todo o povo passou a chorar, passou a prantear e sentir saudade dos grandes momentos de regozijo e de alegria. Olha, para a gente continuar o texto aqui, sermos objetivos, eles vão dizer: pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Tem sido esse o seu sentimento nesse momento? Você está sentindo falta da lei de Deus? Você tem sentido falta do ajuntamento solene para ouvir a voz do Senhor? Disse-lhe mais, verso 10: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Por que ele manda comer e beber? Para que o povo viesse. Porque comer e beber traz alegria, ameniza a dor da alma, deixa a pessoa mais calma, mais serena. E aí então, por isso que eles devem comer, beber, e todos depois voltem para ouvir a voz do Senhor. Imagino que isso deve ter acontecido na metade do dia. Talvez no período do almoço, imagino eu. Meus irmãos, diante de tudo isto, perceba que aqui o salmista ele expressa essa tristeza, mas essa tristeza, depois ele diz: ó minha alma, porque está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o sentimento aqui do salmista. Isaac Watts, que foi um pastor entre a segunda metade do século XVII para o século XVIII, um puritano inglês. Ele era pregador, e se vocês não sabem, Isaac Watts é o compositor daquele conhecido hino, o hino 376, que é Intercessão pela Pátria, que inclusive este é o hino nacional da Inglaterra. Este homem, Isaac Watts, ele era um pregador inglês, ele era um puritano, e ele era um daqueles que foram chamados de não conformistas, ou seja, que não se submeteram à interferência da coroa inglesa nas questões da igreja, inclusive no que diz respeito ao dia do Senhor. Ele era ferrenho defensor dos padrões de Westminster, e ele não permitiu que o dia do Senhor na sua congregação fosse profanado em detrimento do decreto do rei para os jogos de domingo. E por causa disso, meus irmãos, Isaac Watts ele foi proibido naquela época de frequentar todas as universidades da Inglaterra. Ele não podia mais frequentar, estudar como era comum os ministros fazerem, o mestrado, o doutorado e assim por diante, para se qualificar e habilitar, seriam bem mais preparados para serem pregadores da palavra. Inclusive eles tinham função também de professores. E além disso, e o que mais lhe cortou o coração, foi as suas credenciais de pregador da palavra foi cassado pelas autoridades da sua cidade. Certa vez, quando ele tinha sido proibido de pregar em qualquer congregação por ser considerado subversivo pela coroa, ele escreveu aqui uma oração, as palavras dele quando ele meditava. Ele meditava no Salmo 42, e eu gostaria de ler para vocês o que ele então orou e o que ele meditou diante do momento em que ele estava proibido de pregar a palavra do Senhor no dia do Senhor. Veja o que ele diz: enquanto estou banido da tua casa, choro em segredo, Senhor. Quando irei e pagarei os meus votos e ouvirei a tua santa palavra? Assim, enquanto habito em laços de barro, parece que a minha alma gemerá. Quando voarei pelo meu caminho celestial e me apresentarei perante o teu trono? Amo ver o Senhor aqui na terra. A sua igreja exibe a sua graça, mas o mundo superior conhece a sua glória e o vê face a face. Amo adorar aos seus pés, embora o pecado ataque-me ali. Mas os santos exaltados, perto do seu trono, não têm ataques a temer. Agrado-me encontrá-lo nos seus átrios e provar do seu amor celestial. Mas ainda penso que as suas visitas são curtas ou saio muito cedo. Ele brilha e eu fico completamente encantado. Ele se esconde e tudo é dor. Quando ele me fixará na sua visão e nunca se afastará de novo? Isso aqui foi uma meditação que Isaac Watts escreveu quando ele estava na sua casa meditando no Salmo 42, no momento em que ele estava privado de poder pregar o Evangelho no dia do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós somos instruídos a refletirmos sobre qual é a estima que nós temos pela bênção do culto solene e do ajuntamento solene. Eu não sei como está a sua estima e apreço pela comunhão com o Senhor. Eu não sei do que você mais tem sentido falta neste momento de privações,
E dentre tantas privações que Deus tem nos colocado nesses momentos, obviamente elas não se comparam às privações que o salmista passou e o sofrimento que ele teve, porque foi em meio a uma perseguição. Veja, o Senhor nos espalhou e nos impediu de nos ajuntarmos como um povo, da mesma forma que também dispersou o povo de Israel quando eles foram impedidos de voltar para Jerusalém, quando Deus os colocou, meus irmãos, em exílio, quando eles estavam cativos na Babilônia. Foram impedidos de adorar o Senhor. A maior de todas as alegrias do povo de Deus sempre foi a adoração solene a Deus. E os nossos inimigos sabem disto. O diabo conhece a força poderosa da adoração solene. Ele sabe a diferença entre cantar sozinho e cantar em um brado de milhares e milhares de vozes no ajuntamento solene. Ele sabe a força disso. O diabo tem pavor do ajuntamento solene quando milhares e milhares de almas e santos eles erguem as suas vozes em oração e clamor ao Senhor. Meus irmãos, o diabo se estremece, cai por terra e se estribucha quando todos os crentes em uma só voz dizem ao Senhor: em nome de Jesus, amém, amém. Eu não tenho dúvidas de que Satanás tem usado muitas circunstâncias, tem usado essa atual situação. Ele tem usado inclusive muito dos nossos governantes, tem usado a mídia, ele tem usado todas as estruturas do mundo para nos impedir de desfrutar desta alegria e gozo indivisível na adoração ao Senhor. A sordidez do diabo é nítida ao usar muitas coisas para nos deixar amedrontados. Mas o medo não é um sentimento cristão genuíno, você precisa saber disso. E que Deus, meus irmãos, nos perdoe por esta concessão no nosso coração. Que o Senhor reúna o seu povo novamente. E que não nos deixe à mercê dos nossos inimigos que tratam e que tramam e articulam para destruir a nossa alegria da comunhão com Deus. Que o Senhor não nos deixe perder a alegria do ajuntamento solene e a sede de voltarmos de novo à comunhão com Ele no dia do Senhor. Que o Senhor nos reúna, que Ele nos junte como o seu povo novamente, como Ele fez com os hebreus, quando os libertou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, para os conduzir à terra prometida, e ali então eles pudessem voltar à adoração ao Senhor. Como Deus mandou Moisés dizer para Faraó: liberte o povo para que eles vá até o lugar onde Deus mandar e eles possam ali adorar ao Senhor. Essa foi a ordem que Deus havia dado a Faraó. E veja que isso provocou o coração de Faraó, endureceu o coração de Faraó, porque Faraó se vê confrontado diante de um Deus que é maior do que ele. Ele se achava um Deus. Os egípcios consideravam seus reis como deuses. E ele aqui é confrontado da sua falsa deidade. Deus está aqui humilhando o Faraó quando ele é notificado por Deus de ter que libertar o povo de Israel para que eles pudessem adorar o Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo para Faraó: você não deve ser adorado, Faraó. Esses escravos não lhe pertencem, eles não são seus. Mas esse povo é meu, eles me pertencem. E veja, o nosso desejo, a nossa oração deve ser que Deus nos liberte como libertou o povo de Israel e nos conduzir de volta a estarmos no nosso lugar de adoração e de comunhão plena com o Senhor. E que Deus nos reúna como povo dele, assim como ele fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. E ali o Senhor fez uma aliança com aquele povo. E ele entregou àquele povo a sua lei e a sua palavra. Que ele nos leve de volta à sua presença, como o Senhor também fez com os judeus, quando eles foram arregimentados por Esdras e Neemias, de volta para Jerusalém. E que o Senhor restaure a alegria do ajuntamento solene, assim como ele deu graça ao seu povo para reconstruírem a cidade de Jerusalém. Que o Senhor restaure o prazer de ouvir a exposição da sua palavra, da mesma forma que o povo ouviu a lei de Deus durante todo um dia, todos de pé, sem se queixarem do tempo. E que o Senhor nos faça sentir saudade da sua palavra pregada solenemente, da mesma forma que todo o povo chorou
e ao ouvirem a lei de Deus sendo lida pelos sacerdotes e pelos escribas, eles sentiram saudade, eles sentiram sede da palavra do Senhor. E por isso que eles prantearam e choraram como salmista. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.